Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos que estão também acompanhando de forma online. Peço, por favor, que compartilhem o link, quem puder, no grupo do Jabaquara, para que a gente possa, então, iniciar a transmissão da mensagem. Meus queridos, nós fazemos isso porque, infelizmente, nós sabemos que há irmãos, há irmãs que não podem estar aqui. Não podem mesmo, não é porque não querem estar ou não quiseram vir até aqui. Por N situações, quer seja de saúde, de trabalho, não puderam cultuar. Então, a gente vai fazer essa transmissão da mensagem para que todos a recebam. Peço que todos me ajudem intercedendo, orando em espírito, para que a gente possa entregar aquilo que o Senhor Deus tem aos nossos corações. Antes de começar, expor a mensagem relacionada ao Dia dos Pais, quero dizer aos irmãos que há dois mandamentos dos 10 que muitas vezes nós negligenciamos. Quero só fazer essa observação no começo, porque isso não tem relação com a mensagem que entregarei a seguir. Um dos mandamentos é o sábado, o guardar do sábado. Este é um mandamento. E o segundo mandamento que eu quero me ater e dizer aos senhores é um mandamento que o Senhor Jesus também enfatizou. Quando perguntaram a ele qual era o grande mandamento, o Senhor Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E aí depois o Senhor Jesus respondeu ainda sobre o segundo grande mandamento. E aí ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, tanto esse que acabei de citar, amarás o teu próximo como a ti mesmo, quanto ao sábado, são mandamentos bíblicos que nós precisamos considerar à luz da Bíblia Sagrada, pois ambos foram, dentro do contexto jurídico, tem duas palavrinhas importantes. Uma chama-se abrogar, a outra derrogar. Essas palavras estão na Bíblia. E o Senhor Jesus disse, uma delas, ele disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Essa terminologia, abrogar, ela está relacionada a um ajuste, a uma mudança, a algo que se fazia e teve uma mudança na forma de fazer. Jesus disse isso. Só que Jesus não veio falar de si a seu respeito, ele veio falar do Pai. E por que eu estou dizendo isso? Porque este mandamento que o Senhor Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele foi biblicamente abrogado. Quando isso aconteceu, eu vou mostrar para os irmãos em São João 15, 12, para que não paire nenhuma dúvida, e os senhores entenderão por que eu estou dizendo isso. São João 15, 12. Jesus disse, e São João, que era o apóstolo que andava mais próximo de Cristo Jesus. Consequentemente, foi o que mais recebeu em termos de visão dos céus sobre o que Jesus veio fazer a nós. Em São João 15, versículo 11, diz assim, deixa eu ver aqui se é esse versículo. Só um segundinho, São João 15, 12, melhor dizendo. O meu mandamento é este, olha as palavras do Senhor Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Ou seja, ao invés de eu amar uns aos outros como nós, essa transferência foi colocada para o Senhor Jesus, porque o amor de Cristo é muito superior ao nosso. Então comparem bem. O mandamento que o Senhor Jesus está trazendo para nós é: tenho dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei. Por quê? Porque o amor humano ele é falho. Há até pessoas que parecem que não têm amor próprio. Consequentemente, como que esse mandamento se cumpriria no tempo da graça? Jesus cumpriu ele. E o outro mandamento, que refere-se ao sábado, que há muita dúvida, esse mandamento foi abrogado e substituído para domingo, que foi justamente o dia de Cristo. O Apocalipse registra e reforça isso. Oportunamente nós vamos entrar nesse contexto bíblico com mais clareza. Só fiz essa abertura aqui, para, enquanto os nossos irmãos se entrassem na live, para se conectar, para assistir a transmissão da mensagem, é bom a gente guardar, porque muitas vezes nós negligenciamos o dia do Senhor. Muitas vezes nós negligenciamos o dia do Senhor. E para nós, cristãos, o dia do Senhor é o domingo, e não o sábado. Da mesma forma, nós devemos amar uns aos outros, não como nós queremos ou desejamos, não. Nós devemos amar como Cristo nos amou. Por isso que é importante a gente servir ao Senhor Jesus com muito zelo para fazer a obra dele com excelência em tudo que nós fizemos. Caso contrário, nós estaremos negligenciando. Pois bem, quero agora passar direto para a mensagem relacionada ao Dia dos Pais. E para isso, vamos para São João, novamente, São João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 5. Quero ler aqui alguns versículos para nossa reflexão, versículos 19 a seguir. São João, capítulo 5, versículos 19 a seguir. Jesus, ele respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho, por si só mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Apenas esse versículo por hora. Meus irmãos, Dia dos Pais, estamos felizes, alegres, é uma dádiva de Deus. Não temos palavras, na verdade, para expressar a gratidão, tanto quanto as mães em seu dia. A verdade é que todos os dias são dia das mães, todos os dias são dia dos pais. Mas dentro do nosso calendário tem essas datas comemorativas e devemos valorizá-las. Mas é importante a gente pensar algumas coisas relacionadas aos pais. A Bíblia fala do nosso Pai que está nos céus, nosso Pai celestial. Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa referência em tudo. Ele é a nossa referência maior, o nosso Pai. A Bíblia também fala de exemplos de irmãos que são considerados, por exemplo, pai na fé. Isso pode se dar, por exemplo, a Timóteo em relação ao apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo tinha Timóteo como filho, consequentemente, Timóteo tinha Paulo como pai. Claro que o Dia dos Pais está relacionado à questão da paternidade, que é a que estamos celebrando. Existe também a figura do padrasto. E assim vai.
Mas nós precisamos observar, queridos irmãos, que todo pai, antes de ser pai, ele é filho. Antes de um pai ser pai, não tem como ele ser pai se antes ele não for filho. E aí que começa a se misturar. É difícil falar sobre o pai sem falar sobre a mãe, porque há mães que são mães e pais. Também há pais que são pais e mães. Por ausência de um ou de outro, isso acaba sobrecarregando a responsabilidade. Agora, quando a gente pensa no Dia dos Pais, o maior desejo, sem dúvida nenhuma, é que tudo vá bem, tudo ocorra da melhor forma possível com a sua família. Mas, novamente, eu digo que antes de nós sermos pais, nós somos filhos. E aí há uma cronologia. Por exemplo, o pastor Manuel leu aqui Salmo 90, escrito por Moisés. Há uma cronologia da vida, a vida humana. E a vida humana é feita de ciclos. Então, tem a criança, tem o adolescente, tem o jovem, vem a fase adulta, e na fase adulta ela tem vários desdobramentos. Tem a fase adulta antes de ser casado, depois de se casar, tem a fase adulta que aí de fato vem a paternidade, depois de ser pai tem a questão de ser avó, avô, e assim por diante. São ciclos. E eu quero trazer aqui para nós o nosso maior exemplo, indiscutivelmente, é o nosso Pai, que está nos céus, e o seu Filho, Jesus Cristo, que veio a nós. E o Senhor Jesus Cristo, aqui no capítulo 5 de São João, ele escreve assim, um texto no versículo 17. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Veja que exemplo magnífico o que o Senhor Jesus traz a nós aqui. Ele trazendo a nós, como ser humano, o exemplo do Senhor Deus. Ele estava testificando, olha, eu estou trabalhando, não é porque eu sou bonzinho, ou eu quero ser melhor do que os outros. Não, primeiro, eu aprendi a obediência. Jesus aprendeu a obediência com o Pai. E ele testificou, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ora, se o Senhor Jesus desobedecesse, tudo que o Pai tinha determinado para ele, não se cumpriria. Mas Jesus obedeceu até a morte. E morte de cruz, que não merecia. Jesus não merecia. Porque Jesus é o nosso bom pastor. Ele é o nosso exemplo a ser seguido. E aqui nós estamos vendo Jesus dizer, olha, meu Pai trabalha até agora. Ou seja, exemplo. O Filho trazendo para si o exemplo do Pai. Queridos irmãos, trazendo para a nossa vida, nós vamos ver na sociedade, na humanidade, não de hoje, mas desde o tempo que estamos em vida aqui na Terra, uns com mais idade, outros menos, mas observem bem, o que é que nós temos mais na sociedade? Bons exemplos ou maus exemplos? Quantitativamente, o que é que nós temos mais na sociedade? Bons exemplos ou maus exemplos? Sem dúvida nenhuma, maus exemplos. Quando a gente olha para a humanidade de forma geral, a gente vê o mau exemplo tomando proporções gigantescas e em uma velocidade absurda, porque o bom exemplo ele demora a chegar onde precisa chegar, mas o mau exemplo é no piscar de olhos ele já atravessa fronteiras. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo o Senhor Jesus Cristo falando, ele traz esse texto, na verdade, eu vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma,
se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Ou seja, é justamente a questão de ter como exemplo a ser seguido, e foi o que o Senhor Jesus sempre fez, seguindo o exemplo do Pai. Ele não tomou para si a glória do Pai, não, ele veio falar do Pai. E aí o texto continua a dizer, porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vejam que o Senhor Jesus, trazendo esse exemplo a nós, ele traz todo um ensinamento voltado para a vontade soberana do Pai. Olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu estou cumprindo a vontade do meu Pai. Tudo que Jesus trouxe a nós, ele trouxe da parte do Pai. Isso significa obediência, exemplo, modelo de vida que nós devemos ter em nossos lares. Quando eu perguntei a vocês o que é que nós temos mais na sociedade, bons exemplos ou maus exemplos? E eu afirmo, indiscutivelmente, temos muito mais maus exemplos. Mas qual é o impacto disso na formação da família? Porque Dia dos Pais, meus irmãos, é uma data linda, tanto quanto o Dia das Mães, eu disse. Mas e aquele filho que diz, meu pai não foi um bom exemplo para mim? Outros dizem, meu pai foi o meu maior exemplo. Outros dizem, eu não conheci meu pai. Todas essas datas comemorativas têm visões diferentes, porque cada um de nós temos uma experiência de vida diferente. Uns perderam o pai, é uma força de expressão que usamos, porque o pai partiu para a eternidade. E a ausência de um pai é algo muito doloroso na formação de um filho, de uma filha. Muito doloroso. Principalmente quando esse pai é um bom exemplo. Agora, nós estamos vendo, meus irmãos, nessa sociedade, pais consentindo na morte dos próprios filhos. Coisas terríveis, coisas que parece que cada vez que a gente vê isto, dá uma convulsão na gente, porque é algo inaceitável, não dá para digerir o que estamos vendo na sociedade. São famílias destruídas. Então, quando eu disse aos senhores que a vida é cíclica, criança, adolescente, jovem e assim por diante, se eu negligenciar a fase da infância, eu poderei, como pai, ter sérias consequências na fase da adolescência. Se eu negligenciar a fase da adolescência de um filho, eu poderei trazer sérias consequências na formação do caráter deste filho, desta filha. Daí a importância de nós olharmos para o exemplo do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo traz a nós um modelo que nós devemos seguir em relação à consideração, à honra, porque é um mandamento bíblico, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a face da terra. Trago, por exemplo, o exemplo de Davi orientando o seu filho Salomão. Davi, já quando estava com uma idade avançada, ele orienta seu filho Salomão, e Salomão deixa a nós
as orientações recebidas do seu pai, e ele coloca, em forma muito clara, filho meu, Davi falando para Salomão, filho meu, ouve a instrução de teu pai, ouve, escute, e não deixes a doutrina de tua mãe. O filho que negligencia o ensinamento do pai, infelizmente vai criar uma lacuna, um vazio, vai criar uma falha no processo de desenvolvimento, que lá na frente a conta chegará. E vai chegar uma hora que esse filho poderá tornar-se pai. E aí começa o quebra-cabeça a se montar. Porque até hoje nós escutávamos na escola bíblica dominical, na classe dos jovens, que depois que a gente passa a ser pai, a gente tem uma visão diferente da vida. De outrora, quando nós não éramos pai. E eu dizia, mas também aqueles pais que depois se tornaram avós, terão uma visão ainda mais ampla da vida. E os avós que se tornaram bisavós, e assim vai. A visão sempre vai ampliando sobre o que é a vida. E qual é a preocupação que nós devemos ter? Porque se nós perguntássemos, como deveríamos perguntar aos mais anciãos, aos idosos da igreja, pedir conselhos, pedir orientação do que fazer, do que não fazer, seguramente nós receberíamos. Mas muitas vezes nós negligenciamos essa etapa de pedir o aconselhamento. E acabamos errando, tomamos decisões erradas. E Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A verdade dos fatos é que quando o Senhor Jesus traz essa mensagem para nós, Ele está dizendo que tudo que o Pai faz, o Filho vai querer fazer igualmente. E isto faz parte do desenvolvimento, faz parte do aprendizado. Assim como o apóstolo São Paulo traz uma expressão que, na língua portuguesa, ela é uma expressão negativa. Quando a gente pensa em imitar, alguém está imitando o outro, logo a gente pensa em algo que está denegrindo a imagem de alguém. Mas o apóstolo São Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, o que nós precisamos compreender é que, em uma data tão importante como essa, Dia dos Pais, eu, como pai, preciso entender qual é o exemplo que eu estou dando para minha filha. Não é o exemplo que eu estou dando em cima do púlpito, não. Posso até dizer também, mas não só. Eu preciso me preocupar o que é que minha filha está imitando de mim. O que é que ela está copiando a meu respeito? Está copiando coisas boas ou está copiando maus exemplos? Estou trazendo para a minha pessoa, porque é muito mais fácil falar. Eu preciso me preocupar se os meus negócios lá fora, os meus relacionamentos comerciais lá fora, o meu relacionamento dentro de casa com minha esposa está sendo para minha filha um bom exemplo como pai ou um mau exemplo como pai. Porque os filhos estão de olho, assim como eu estive e estou de olho aos meus pais, da mesma forma como pai, minha filha também está de olho em mim. E essa era a preocupação do Senhor Jesus. Na verdade vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. É uma palavra bastante reflexiva, meus queridos irmãos, porque se o pai não for um bom exemplo para o seu filho vai crescer com uma lacuna, e essa lacuna vai gerar danos estruturais na formação, no desenvolvimento dele. E muitas das vezes são danos irreparáveis ao longo da vida, por conta da ausência de um pai. Muitas vezes digo,
As mães ficam sobrecarregadas porque falta no pai uma atitude de pai. Quando eu olho para a palavra de Deus e olho para essa questão de formação familiar, a vida é uma questão de preparação, meus queridos. Estávamos vendo aí a tal das Olimpíadas, atletas para cá, atletas para lá, daqui a pouco vem para Olimpíadas e etc. e tal. Vencedores, perdedores, muitos que nem foram para lá. Usando como metáfora, tanto quanto o apóstolo Paulo, ele se apresenta como atleta de Cristo, a vida requer preparação. E essa preparação requer disciplina, requer exigência. Se o pai passar a mão na cabeça dos filhos, em tudo que os filhos fizerem, infelizmente eu vou dizer, você vai ter problemas lá na frente. É importante nós corrigirmos enquanto há tempo. É importante, à luz da palavra de Deus, com amor, sempre pensar na correção preventiva e não correção que venha depois trazer maiores problemas no dia a dia do filho. O Senhor Jesus traz aqui um relacionamento muito profundo dele com o pai, como o maior exemplo que a gente pode ver na Bíblia, porque todos os outros pais da Bíblia foram seres humanos como nós e foram falhos. Por exemplo, Davi, o salmista Davi, que deu belos conselhos para seu filho Salomão, ele também falhou. Em muitas etapas da vida, ele falhou. Mas aí a misericórdia do nosso Pai Celestial, ele sempre procura dar uma outra oportunidade, porque sempre há a diferença entre a velha natureza, o velho pai, e a nova natureza, o novo pai. O velho Davi, um dia se encontrou com um homem de Deus chamado Natã, e ele teve que se converter, e aí mudou a vida dele. Aí passa a ser um novo Davi. Os exemplos agora são outros, mas uma coisa é certa, as consequências ele teve que pagar. Então a preparação requer empenho. Nós precisamos ter consciência disso, que tudo que nós fizermos, especialmente aí no desenvolvimento, formação, crescimento da criança, adolescente e juventude, eles estão de olho em tudo, absolutamente tudo. Às vezes os filhos estão brincando, mas estão escutando o que os pais estão falando. E daqui a pouco traz à tona uma conversa, mas como que você escutou? Escutou porque os ouvidos estão tinindo. Eles sabem, têm uma visão longa, que às vezes nós pensamos que não estão vendo nada. Daí a importância de nós pais sermos bons exemplos. E o Senhor Jesus diz, olha, meu pai trabalha até agora. Se ele trabalha, eu também tenho que trabalhar. Quem sou eu? Vou ficar de braço cruzado? De forma alguma. Queridos irmãos, nós precisamos pensar no comportamental. O apóstolo São Paulo, ainda quando orientava a igreja de Corinto, ele dizia assim, olha, quando eu era criança, eu falava como criança. Eu já fui criança. E quando eu era criança, eu falava como criança. Eu sentia como criança, porque criança tem um sentimento próprio. Eu discorria como criança. Mas logo que cheguei a ser homem, cheguei à idade adulta, eu acabei com as coisas de criança. Ou seja, o pai, a figura do pai é alguém adulto, alguém que já passou por as diferentes fases da vida e precisa agora trazer aos seus filhos o bom exemplo em todas as áreas da vida, ainda que com as nossas falhas, mas nós precisamos trazer o bom exemplo para a formação dos nossos filhos. Mas não é o que nós vemos na sociedade. Na sua grande maioria, nós estamos vendo maus exemplos dos filhos, que copiaram o mau exemplo dos pais. Que isto não venha acontecer a nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo e conhecemos a palavra de Deus. Que nós sejamos, de fato, bons exemplos, sempre nos pautando pelo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Não é fácil ser bom exemplo, não é fácil. Ensinar não é fácil.
Ensinar requer muita dedicação, muito empenho, requer proximidade, requer entender, estar presente. Muitos pais negligenciam a formação, o crescimento dos filhos pela excessiva carga de trabalho. Isso não é bom. Isto não é bom. Já vi muitos profissionais, estive com muitos deles de alta patente, que eles por si só conseguiram galgar posições altíssimas, mas negligenciaram a sua principal função, que é de um pai. E deixaram os seus filhos, eu vou pagar a melhor escola, vou pagar isto, vou pagar viagem, vai fazer intercâmbio. Queridos irmãos, nada consegue pagar a presença de um pai na formação do seu filho. Nada. Nada consegue comprar. Também outros eu vi, de tanto trabalhar, hoje eu tenho que levar alguma coisinha para o meu filho. Por quê? Porque vou chegar à tarde, nem vou ver, eu vou comprar. Não se compra o amor de uma criança. A presença de um pai é algo fundamental para o desenvolvimento. Porque não adianta, Jesus disse-nos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aqui eu vou parafrasear, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a formação dos seus filhos? Depois é um tempo irrecuperável. Irrecuperável. Quantos filhos não sofrem hoje, já na idade adulta, porque, infelizmente, não tiveram um pai presente? E por não terem tido um pai presente, a formação ficou falha. Daí a nossa responsabilidade, porque nós seremos cobrados por Deus. Estejamos certos disso. Estejamos certos disso. Tudo que nós fizemos aqui, nós prestaremos contas diante do Senhor Deus, prestaremos, inclusive da família. Inclusive da família. Já disse aqui em outra oportunidade, não adianta eu querer ser um bom pastor se eu não sou primeiro um bom pai. Tudo começa em casa. O bom pai precisa ser um bom marido, para que os filhos possam ver o exemplo, para depois, quando se casarem, dar exemplo para a sociedade também. Mas o que nós estamos vendo aí é violência sobre violência em relação às mulheres. É algo inaceitável. E a Bíblia não aprova o pecado, em hipótese alguma. Quantas mulheres não estão sofrendo por conta de violência? Ora, me respondam, se desejarem para si, mas me respondam. O que leva um homem a agir com violência em relação à mulher? Muitos desses pais. Que exemplos que trouxeram para a vida? De quem foi o exemplo da violência? Que tipo de exemplo que os filhos vão ver nesses pais? Que tipo de exemplo? E aí nós vemos a sociedade com a família destruída. Porque o objetivo do diabo é isso mesmo, é destruir tudo. Mas que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, porque nós que professamos a fé em Cristo, não é só celebrar o dia dos pais, parabéns pais, vamos bater palmas, vamos dar um presente, vamos dar uma lembrança, faz parte, é bonito, é louvável se fazer, mas sobretudo, nós que somos cristãos, nós que servimos de fato a Cristo, nós precisamos ser bons exemplos para a nossa família e para a sociedade. Nós não podemos dar mau exemplo, como muitas vezes nós vemos aí, até no meio aí, político profissional. Eu fico às vezes me perguntando, Senhor, o que será que está pensando o filho dessa criatura agora, em um meio de tanto lamaçal de pecado que se enfiou? O que será que os filhos estão vendo desses pais que perderam a mão, perderam o controle, perderam a autoridade? Perderam. Com o passar do tempo, perderam. Meus irmãos, a autoridade se conquista não é com violência. A autoridade se conquista com exemplo de vida. A autoridade de um pai para com um filho é exemplo. Se não tiver exemplo em casa, a casa vai cair, infelizmente. Daí a grande oportunidade que todos nós tivemos e toda a humanidade tem,
de aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Para qual finalidade? Para nós nascermos de novo. Porque a velha criatura é a violência, é o mau exemplo, é a ausência e tantas outras coisas mais. Agora, uma coisa é certa, meus irmãos, aqui ninguém convence ninguém. Só o Espírito Santo pode convencer a um pai que porventura esteja negligenciando a formação da sua família. Só o Espírito Santo. Somente ele. E se der lugar para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não força nada. Então, nesse Dia dos Pais, é um dia lindo, maravilhoso, muito, muito bonito, que maravilha, ganhamos aqui um porta-gravata, daqui a pouco vai ter a celebração, tem outros vídeos que colocaremos aqui, os irmãos que estão em casa depois verão os vídeos aí também no Facebook. É algo lindo, é maravilhoso, mas é hora de nós buscarmos os anciãos da igreja, é hora de nós buscarmos os mais velhos, aqueles que têm um bom exemplo, um bom testemunho, para que a gente possa se espelhar neles. Olha que bom pai, olha como criou a família, onde estão os filhos, olha que coisa maravilhosa, estão no temor do Senhor. É isso que nós precisamos como igreja, cumprir a palavra de Deus. Porque, senão, nós vamos viver de vento, vamos viver de festividade, vamos viver de coisas temporais. Mas depois do Dia dos Pais, amanhã é dia de pagar conta. É dia de trabalhar, querido. É dia de se levantar e trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Não adianta eu estar na igreja, glória a Deus, aleluia, e depois no dia a dia eu não consigo pagar minhas contas, estou com o nome sujo. Não quero saber de trabalhar, eu não firmo em emprego, não sei o que está acontecendo, irmãos, precisamos atentar para a palavra de Deus que é o nosso bem. Daí a importância dos pais não perderem a autoridade para com seus filhos. Volto a dizer, a autoridade se conquista, primeiro com presença, estar presente, se conquista com um bom exemplo, se conquista justamente através da prática de vida do próprio pai. Quantos filhos não reclamam dos pais? Do pai, da mãe. Mas muitas vezes crescem, daqui a pouco são pais, são mães, e estão dando exemplo pior do que os seus próprios pais. Está reclamando do quê? Daí a relevância de nós olharmos e fazermos uma reflexão, porque a Bíblia não me dá o direito, nem a você, de examinar a vida de ninguém. Mas a Bíblia nos dá o direito de ensinar, de falar o que é a palavra de Deus. Isso a Bíblia nos dá direito. O que é que o Senhor Deus quer para a família? A Bíblia nos ensina. O que é que a Bíblia quer para o desenvolvimento de um bom cidadão? A Bíblia nos ensina. O Senhor Deus quer nos abençoar em todas as áreas, inclusive profissionalmente. Mas por que muitos filhos não conseguem se desenvolver profissionalmente? Porque não foram cobrados dos pais quando precisavam ser cobrados. É igual o professor na sala de aula. Sabe aquele professor amigão de todo mundo? Ah, passa a mão na cabeça, você é um bom aluno, você é isso. É amigo de todo mundo, mas não cobra de ninguém a matéria. Passa todo mundo no final de ano. O que é que essa criança vai ser na vida, se não aprendeu a lição como deveria aprender? Agora, o professor chato, aquele professor que exige, olha, tem dever de casa, hein? Lição de casa. Tem isso aqui, você fez, você não fez? Ah, não, esse professor aí é chato, esse aqui não sei o quê. Mas são esses que vão preparar para a vida. E aí depois vai ver a diferença. Coloca os dois filhos, aquele que negligenciou e aquele que foi diligente. E veja quem se desenvolveu mais profissionalmente. É só ver. É só ver. A vida, meus queridos irmãos, nos mostra o resultado do plantio que nós fizemos. A vida nos mostra o resultado do plantio que nós fizemos. Se a gente não arar a terra, é só grama que vai nascer. Quando muito. Mas se a gente arar, se a gente cuidar, opa, essa terra vai produzir e vai ser uma bênção. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. E aí você vai se alegrar. Que bênção, eu plantei, já estou colhendo. É porque você arou a terra. Queridos pais, Dia dos Pais, nossos sinceros parabéns
Que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, continue dando a nós essa infinita misericórdia, para que a gente possa sempre dar lugar ao Espírito Santo, porque é Ele que no dia a dia vai nos dirigir, é Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai interceder com o nosso Espírito, é o Espírito Santo que vai fazer isso. Agora, se o pai negligenciar o ensino do filho no caminho que deve andar, depois não dá para reclamar por onde os filhos estão indo. Não vai dar para reclamar. Eu digo como testemunho próprio, eu, pela misericórdia de Deus, nasci num berço cristão. E minha mãe, com muito esforço, eu mais novo de 7, se esforçava para todos os cultos estar na igreja. E pela misericórdia de Deus, aqui eu estou. E muitos dos senhores também, eu sei. Eu sei que outros se achegaram ao Evangelho em tempo diferente. Mas eu louvo a Deus pelo esforço feito para que um dia eu pudesse estar aqui. Já disse aos senhores, o desejo de um pai, o que é? Qual é o desejo maior de um pai? Estou indo para o final dessa mensagem. Qual o maior desejo de um pai? É que o filho cresça e o filho um dia possa dizer, pai, eu cresci. Olha, pai, onde eu cheguei, Deus está me abençoando, pai. Lembra dos ensinamentos? Olha, pai, Deus me abençoou, eu estou exercendo essa função. Estou servindo, pai, o nosso Senhor na obra. Pai, olha que maravilha. Deixa eu te retribuir, pai, com alguma coisa. O pai não espera isso, mas faz parte da vida. O desejo de um pai é ver que o filho cresça, mas cresça saudável, no corpo, na alma e no espírito. Muitos colegas meus, da mesma faixa etária, na igreja e fora dela, alguns já partiram para a eternidade sem Deus, sem paz, sem salvação, foram criados no Evangelho, se afastaram, não conseguiram ser alguém na vida. Não sou melhor do que ninguém, não sou, mas eu posso dizer para todos nós aqui, que se nós formos diligentes à palavra de Deus, a bênção de Deus nos acompanha em tudo que nós fizermos, tudo. Tem filhos que hoje negligenciam o cuidado com os pais, que o Senhor Deus tenha misericórdia, e que abra os olhos enquanto é tempo, porque se negligenciar, a mão de Deus pesa. E depois o filho nunca vai prosperar na vida, não vai, não consegue, porque vai empacar. Mas o filho que honra o seu pai, o filho que honra a sua mãe, o Senhor Deus prospera em tudo. As dificuldades vêm, as adversidades se apresentam, mas a mão de Deus está sobre ele em tudo que fizer. Você coloca a mão para assinar alguma coisa, o Senhor assina com você. Ainda que você entre no caminho errado ou tome uma decisão errada, quando você é diligente na obra do Senhor, o errado o Senhor faz dar certo, porque você foi fiel a Ele. Queridos irmãos, honrar ao Pai é o básico do básico, mas é que nós devemos fazer o melhor que nós pudermos fazer, porque amanhã nós veremos o resultado. Então que o Senhor Deus novamente tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Não estou aqui, meus queridos, para pregar a mensagem que queremos ouvir, estou aqui para entregar que o Espírito Santo colocar no meu coração. E com a graça de Deus nós vamos avançando dia após dia, porque o Senhor quer a nossa bênção, o Senhor quer a nossa vitória. O Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor nos chamou para estar em cima e não embaixo. Mas para isso acontecer tem que ter a diligência no aprendizado. Nós não podemos negligenciar os pais em hipótese alguma, porque senão quando formos pais, corremos o risco de colher tudo que nós plantamos também. Porque a lei da semeadura é implacável. Vou terminar agora com oração. Peço a todos curvarem a sua cabeça, tantos que estão em casa também. Logo após essa oração, pode terminar a transmissão da mensagem.
porque nós vamos para uma parte presencial aqui, que depois nós colocaremos também no Facebook, que são alguns vídeos que foram gravados, alguns trabalhos importantes. Curve a sua cabeça, por favor. Amado Deus e eterno Pai, entregamos, Senhor, mais uma porção da Tua palavra, tanto quanto as outras que já escutamos nesse culto, os louvores que aqui foram entoados. Senhor, que a Tua palavra, ela possa, de fato, encontrar guarida em nossos corações. Senhor Deus, a todos os pais que estão nos assistindo, estão recebendo essa mensagem, que possam fazer, Senhor, um autoexame, para que possam sempre melhorar e dar bom exemplo para os seus filhos. Senhor Deus, não somente nessa data comemorativa, mas que todos os dias do ano, nós, como pais, possamos ser bons pais, bons exemplos para os nossos filhos, para que os nossos filhos cresçam na graça e no conhecimento da Tua palavra. Dai-nos, Senhor, a presença real do Teu Santo Espírito que habita em nós, mas ela só se evidencia quando Ele está alegre conosco, porque quando há tristeza, Senhor, o Teu Santo Espírito também entristece. Portanto, eu te peço agora com a Tua igreja, que este Teu Santo Espírito possa nos convencer daquelas atitudes erradas que estamos tomando, que estamos negligenciando, porventura, no ensino da palavra de Deus. Senhor Deus, abre os nossos olhos com o colírio da Tua palavra, para que a gente possa ver, Senhor, o que precisa ser melhorado e praticar a Tua palavra, Senhor, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós te agradecemos desde já. Amém.